Fala galera da MAMB, tudo jóia? Meu nome é Darizon Filho, sou médico de família e comunidade. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre infecção urinária em mulheres, especificamente a cistite não complicada. A ITU, infecção do trato urinário, ela pode ser definida como infecção de qualquer parte do urotélio, desde a uretra até os rins, passando pela bexiga. O local mais frequente de acometimento é a bexiga, sendo a cistite um quadro muito comum que qualquer profissional de saúde que atua em unidade básica de saúde, em clínicas de atenção primária, vai encontrar no seu dia a dia, com certeza. O patógeno mais frequentemente encontrado é a E. coli, que é a Escherichia coli, que está presente no nosso trato gastrointestinal e acredita-se que o mecanismo de infecção seja mesmo a ascensão pelo urotélio, a partir da uretra até a bexiga e posteriormente pode acontecer de subir para os rins também. De 75% a 95% das ITUs não complicadas são causadas pela E. coli. Acredita-se que mulheres em idade fértil tenham até um episódio de cistite não complicada por ano, né? Um quadro bastante frequente, como a gente pode ver, e sua relação com a pielonefrite será da seguinte forma: de cada 28 mulheres com cistite, uma pode desenvolver pielonefrite, bem menos frequente, felizmente. A classificação das cistites, né, da infecção do trato urinário, ela pode ser feita da seguinte forma: ou anatômica, a gente vai usar como base o órgão cometido. Então, se for nos rins, vai ser chamado de pielonefrite, se for na bexiga, de cistite, como é o tema da aula, né? Se for na uretra, uretrite, e aqui a gente tem que pensar nas DSTs, então o patógeno muda, não vai ser mais tanto E. coli, a gente vai ter que pensar em gonococo, clamídia. Ou ela pode ser classificada como alta ou baixa, sendo alta aquela que atinge os rins e baixa quando não pega os rins. Ela também pode ser classificada como não complicada ou complicada, sendo que a complicada é quando ela ocorre simultaneamente a alterações anatômicas ou funcionais, como pessoa com rins policísticos, obstruções, refluxo vesicoureteral, bexiga neurogênica, etc. Ou quando tem fatores de pior prognóstico no paciente, como gestação, diabetes mellitus, imunossupressão. Todos esses fatores podem classificar a ITU como complicada. Fatores de risco para a presença de infecção do trato urinário. Fortes são atividade sexual, esse é o principal, tá bom, gente? Então, assim, pessoa sexualmente ativa é que tem maior risco para desenvolver infecção do trato urinário. Uso de espermicidas, tá? Os espermicidas, eles matam também os lactobacilos vaginais e podem aumentar a chance da proliferação dos patógenos. Pós-menopausa, pacientes que estão com nível de estrógeno reduzido têm uma redução do pH vaginal e também podem facilitar a proliferação dos patógenos. Corpo estranho, que eu estou falando assim de um catéter, de uma sonda vesical, de uma sutura após alguma cirurgia que ficou, algum corpo estranho mesmo, né, uma gaze, algo do tipo, pode levar à infecção urinária. Outros fatores de risco são fracos, mas ainda assim fatores de risco são diabetes insulino dependente, muitas infecções urinárias ao longo da vida, antibiótico terapia recente, uma vez que o antibiótico muda a microbiota local e pode favorecer também o surgimento dos patógenos, e resíduo pós-miccional. Então, uma mulher que não tem um esvaziamento completo da bexiga, ela pode ter aquele resíduo que acaba virando um meio de cultura mesmo para as bactérias. Então, o diagnóstico da cistite não complicada. Precisamos de algo além da história e do exame físico? Não, não precisamos. O diagnóstico é clínico, tá certo? A gente vai somar os fatores de risco presentes na história, a anamnese e o exame físico. Para dar um exemplo aqui, uma mulher adulta com queixa de disúria e polaciúria, ela tem aproximadamente 50% de chance de estar com infecção urinária. E se nessa história, se nesse exame físico a gente constatar que ela não tem corrimento vaginal, isso é multiplicado e ela chega a uma chance de até 96% de ser infecção urinária. Eu vou trazer para vocês aqui uma tabela muito interessante publicada no JAMA. Nessa tabela, o JAMA ele reuniu ali, a partir de uma revisão, uma razão, né, em estatística que a gente chama de likelihood, ou em português, razão de verossimilhança, para vários sinais e sintomas presentes na história de uma pessoa com infecção urinária, com uma cistite não complicada. Tá? O que é essa likelihood, essa razão de verossimilhança? Ela é uma razão, então ela é uma divisão entre a probabilidade de um sinal ou sintoma estar presente numa pessoa com a doença, dividido pela probabilidade de ela ter esse sintoma ou sinal não tendo a doença. Tá? Então, assim, o likelihood positivo, que é isso que eu comentei agora, ele pode ir de 1 a infinito, sendo que 1 seria um 0 a 0, ou seja, a probabilidade de ele ter sintoma estando doente ou não estando doente é a mesma, mas se ele, quanto maior ele for, maior a chance da pessoa que está apresentando esse sinal ou sintoma ter a doença. Tá bem? Então, ó, olha que legal isso daqui. Vamos destacar
a disúria, a polaciúria e o corrimento vaginal que a gente trouxe no exemplo anterior. A disúria tem um likelihood positivo de 1,5, né? Ela multiplica aí para você ter a doença ou não. A polaciúria de 1,8 e o corrimento vaginal de 0,3, ou seja, ele reduz a chance de ter. Então, se a mulher ela tem disúria polaciúria, mas ela nega corrimento vaginal, isso aumenta a chance dela ter uma cistite não complicada. Isso é muito interessante e vale a pena a gente usar esse raciocínio para várias outras condições de saúde. Eu deixo a referência para que vocês consigam acessar o estudo. Então, só reforçando, nosso diagnóstico de cistite não complicada, ele é clínico, né? A gente não precisa de exames laboratoriais a princípio. Mas, fiquei na dúvida, não está muito claro, a história está difícil de constatar esse diagnóstico. Sim, eu posso me valer de exames laboratoriais e o recomendado aqui seria, primeiro, o exame com fita reagente, tal do Dipstick. Isso está disponível geralmente nas unidades básicas de saúde, nos centros clínicos. É um exame barato, fácil de fazer, que você faz na hora. A mulher vai urinar no potinho, a gente vai molhar a fitinha e vai comparar a coloração da fitinha com o gabarito que tem no tubo, como está na imagem ao lado para vocês verem. Se você não tiver o Dipstick, mas tiver um exame de urina 1, ou em alguns lugares do Brasil chamados de qualitativo de urina, sumário de urina, você pode fazer. E aí você vai procurar se tem bactérias presentes, se tem leucocitose, ou às vezes até eritrócitos, né? Ah, mas e o nitrito? O nitrito ele tem uma especificidade legal, né? Mas a sensibilidade dele não é tão alta assim. Então, às vezes, um nitrito negativo não quer dizer que você não tem uma infecção urinária. Vai ter que realmente juntar os dados aí e principalmente aquilo tudo que a gente conversou agora previamente. Os fatores de riscos, o que ela traz de queixa, o que você encontra no exame físico. Conduta frente a esse diagnóstico de cistite não complicada, antibiótico empírico, tá bem? Então a gente vai lá e vai tratar, preferencialmente usando nitrofurantoína ou fosfomicina. Por que, Darizon? Porque a gente tem um perfil de resistência antimicrobiana particular em cada região do mundo. E aqui no Brasil, a gente já está com uma resistência muito alta a antibióticos como as fluorquinolonas, a sulfas, a amoxicilina e a ampicilina. Então a gente não deve usar esses antibióticos. A gente deve usar, de preferência, a nitrofurantoína ou a fosfomicina. Se você não tiver eles disponíveis, uma opção que geralmente tem no SUS é a cefalexina, tá? Que também pode ser utilizada. Mas aqueles dois primeiros são realmente a nossa primeira opção por um tratamento empírico. Prognóstico da cistite não complicada, quando adequadamente tratada, é a melhora dos sintomas em 48 a 72 horas de tratamento. E não precisa de nenhum exame para verificar a cura, ok? Se a paciente trouxer que os sintomas não melhoraram, que ela continua sintomática, aí o que você vai fazer é coletar uma amostra de urina para fazer uma urocultura e após a coleta do exame vai entrar com antibiótico de maior espectro e aí não vai ter jeito, a gente vai ter que pensar nas quinolonas mesmo, como a ciprofloxacina. Métodos preventivos para infecção urinária. Bom, falou-se muito uns tempos atrás sobre o cranberry, né, o suco de cranberry, que ele teria uma ação nas fímbrias ali, da E. coli, na ascensão pelo urotélio. Teve uma revisão sistemática da Cochrane que falava a favor disso, mas a atualização dessa revisão já falou um pouco contra. Mas a gente ainda tem uma revisão sistemática aí circulando que fala mais a favor. Então, assim, as evidências elas são conflitantes. Tá? Acho que até cabe a gente fazer um post só sobre isso, discutir um pouquinho a qualidade das evidências, o que cada uma traz para a gente. Estrogênio tópico é uma boa para mulheres na pós-menopausa, então aquela mulher que já está com nível reduzido de estrógeno, ela tem uma alteração de pH vaginal, a gente pode entrar com o estrógeno tópico. Estrógeno oral sistêmico não teve evidência para melhora, tá? Seria mais mesmo o gel aplicado na vagina. Antibiótico pré ou pós-coital em mulheres que têm ITU recorrente, né? Então, aquelas mulheres que têm mais de 2 episódios de infecção urinária em 6 meses podem se valer do antibiótico pré ou pós-coital. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode trazer alguns efeitos adversos, como o surgimento de candidíase oral, candidíase vaginal, ou mesmo a própria infecção urinária por conta de alterações na microbiota. Então, algo a ser muito bem pesado aí junto com a paciente. Evitar métodos contraceptivos com espermicida, naquelas mulheres que estão tendo muita infecção urinária, porque, como a gente discutiu agora ali atrás, é um fator de risco importante. E algumas medidas que não têm evidência científica, já até tentaram fazer alguns estudos legais a respeito e que não constataram nenhum grande benefício, mas que, por outro lado, não trazem risco para a paciente se elas fizerem, são a higiene antero-posterior, ou seja, aquela história de quando for se limpar, depois da evacuação, limpar de frente para trás e não de trás para frente, né, com a ideia de que não se leve os micro-organismos da região
gastrointestinal para genital. Micção mais frequente, para evitar que a mulher fique segurando a urina muito tempo ao longo do dia, o que poderia favorecer o crescimento de bactérias. A micção pós-coito, numa tentativa aí de uma limpeza do canal urinário. E roupas de algodão e mais folgadas, que absorvam a umidade, não deixem acumular líquido naquela região íntima. Resumindo, então, cistite não complicada. É um quadro muito comum, sim. Todo profissional de nutrição primária, todo profissional que está trabalhando no posto vai encontrar isso pela frente, né? Tem um diagnóstico super tranquilo, que é clínico, não requer a utilização de exames laboratoriais para ser feito, e uma vez estabelecido esse diagnóstico, o tratamento é empírico, dando preferência para antibióticos como a nilofurantoína e a fosfomicina, sendo que a gente deve evitar o uso das fluoroquinolonas, das sulfas e da amoxicilina. Certinho, e aí? Essas são as referências que nós utilizamos para construir essa aula. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês, se tenham suas dúvidas. Se foi o caso, deixe as dúvidas nos comentários, deixe sugestões, participe junto com a gente. E lembre-se, esse canal é um canal de educação médica, não serve para aconselhamento dos pacientes. Se este é o seu caso, procure seu enfermeiro, sua médica para o melhor cuidado de saúde. Um abraço!